Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta quarta-feira. Nós pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos entrar na Sua presença com ações de graças. Nós necessitamos do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de todos nós. Fala conosco, Pai, essa noite. Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor. Que nós possamos entrar na Sua presença, engrandecendo o Seu nome. Que o Senhor se faça presente, que o Senhor nos ouça. Dá para nós, Pai, aquele momento de paz, aquele momento de alegria, que podemos ouvir a Tua voz. Eu sei, Papaizinho do céu, que o Senhor tem coisas grandes para todos nós. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, aquilo que não te agrada, que nós possamos entrar na Sua presença com ações de graças, te adorando, te louvando, te exaltando, meu Deus. Hoje é o dia do Senhor. Pai Celestial, nós queremos pedir a Ti, tem misericórdia, que o Teu Espírito tenha liberdade no meio do Teu povo e que possamos ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para todos nós. Que o Senhor venha abençoar a cada irmão e irmã que está comigo neste momento dessa live. E que o Senhor se faça presente nesses lares, trazendo a graça, a paz, a cura e o poder de Deus, seja no sustento, seja na libertação, seja na resposta que tantos nós procuramos de Ti. Tantos nós precisamos do Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos pelo nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês. Que possamos adorar o nosso Deus essa noite. Hoje é o culto de oração na quarta-feira e eu agradeço a Deus por sua fidelidade. Muito obrigado porque você me dá a oportunidade de eu entrar no seu lar e trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho e também pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar você, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. É o momento de nós estarmos na presença de Deus, adorando a esse Deus maravilhoso. Eu agradeço você que é de São José dos Campos, você que é de Jacareí, você que é de Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba, muito obrigado por você me dar a oportunidade de eu ir até aí dentro do seu lar e trazer uma palavra de Deus para você essa noite. Se você tem um pedido de oração, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários para que no final dessa live nós possamos orar por esses pedidos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha com a graça dele, a misericórdia e a bondade dele fazer e trazer aquilo que tanto você tem pedido. Então coloque aí nos comentários esse pedido de oração e que possamos juntos, hoje, mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e também orar ao Senhor, pedindo misericórdia e pedindo a graça de Jesus sobre todos nós. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe de uma forma poderosa esta noite, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com você e propor um texto para nós meditarmos essa noite, que está no livro de Eclesiastes. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Salomão, ele traz vários conselhos para todos nós e hoje eu queria dividir com você alguns conselhos que o grande rei de Israel, que era a capital em Jerusalém onde ele ficava, o reinado, um homem que foi sábio, um homem que foi, no seu tempo, um dos maiores reis que o povo já viu. Filho de um grande estadista chamado Davi, ele acaba assumindo o trono com 20 anos de idade, e esse texto que eu queria compartilhar com você, já no finalzinho de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, abra, leia junto comigo, para que você entenda que essas letras, essas palavras que você vai ler junto comigo essa noite, são palavras
poderosas que vão trazer para você algum alívio, algum conselho, alguma instrução e vai orientar para que possamos cada vez mais estarmos na presença de Deus, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Eu tirei um tema desse Eclesiastes capítulo 12, que é a insatisfação existencial que todo mundo tem, ou pelo menos uma parte tem. A insatisfação existencial, conselhos de um sábio. Insatisfação existencial, conselhos de um sábio. Amém? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 12, Salomão relatando para nós pensarmos um pouquinho o que diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer: não tenho neles contentamento nenhum. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e pelas portas da rua, se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que assim o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. Entretanto, esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres da Assembleia que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Amém, meu irmão? Que texto maravilhoso que nós lemos. Eclesiastes capítulo 12, com o tema insatisfação existencial, conselhos de um sábio. Nós estamos na nossa caminhada de vida. Você nasce, você cresce, você amadurece, você já fica velho e acaba partindo. E muitas vezes as pessoas chegam numa determinada idade e começam a pensar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz das minhas escolhas? O que eu escolhi que não me deu fruto? E a pergunta que eu quero fazer a você, esta quarta-feira à noite: você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito com a sua vida? Todas as escolhas que você fez deram frutos? Frutos bons. Por isso eu queria meditar com você nessa visão existencial que muitos na velhice começam a pensar o que escolheram, o que fizeram, como andaram, qual o rumo, qual a direção da sua vida que viveram, que foi bênção ou não. Porque se há uma coisa que todos nós
iremos passar num determinado momento da vida, é aquele momento que você reflete o seu passado. Para onde eu vou? Essas escolhas que eu fiz, o que me deu de alegria, o que me fez sofrer. Por isso, meu irmão, que o livro de Eclesiastes já é feito por um homem já idoso, já velho. E nesse texto que nós lemos, capítulo 12, que ele está findando Eclesiastes, aqui ele está dando conselhos. Eu sei que você, já que tem uma idade um pouquinho mais experiente, você não tem a mesma cabeça, ou seja, os mesmos pensamentos que você tinha outrora, quando novo. E é tão bom quando você conversa com uma pessoa sábia, uma pessoa que já de uma idade um pouquinho avançada, você vê as experiências, os relatos, as escolhas, isso nos instrui bastante. E aqui no livro de Eclesiastes, Salomão, o grande rei, que escolheu muitas coisas ruins, que tinha oportunidade, além de ser o homem mais sábio da terra, era o homem mais rico do momento. Era um homem que teve tudo, podia desfrutar tudo, mas ele escolheu se associar a muitas mulheres. Ele possuía 300 esposas e 700 concubinas, 1000 mulheres. De tanto se associar com reis, filhas de reis, reinos, trouxe a ele muitos prejuízos no seu reino, na sua vida pessoal e no seu futuro, não só como rei de Israel, mas também na sua vida particular. Ele chegou a um determinado momento que a sua existência era decepção. E aqui no livro de Eclesiastes ele está dando conselhos para todos aqueles que ouvem a voz do pregador. Se você olhar, eu vou dar só um pequeno resumo de Eclesiastes. O significado de Eclesiastes, por exemplo, é a palavra Kohelet. Essa palavra Kohelet tem o título de pregador. É o homem que ensina, é o homem que orienta, é aquele que dá conselhos, aquele que ensina através da sua experiência de vida. E a mensagem principal do livro de Eclesiastes, o escritor está dizendo que, a partir da vida dele, ele está olhando a vida do passado e ensinando o futuro para aqueles ouvintes, para que nós possamos analisar de uma forma analítica a vida e entender que precisamos encontrar a satisfação nela. Porque a conclusão disso é quando nós não refletimos e vamos simplesmente vivendo como as pessoas estão vivendo. Estão esquecendo de analisar a vida e escolher coisas que fazem diferença. Portanto, o escritor, como nós percebemos aqui, que Salomão está dizendo para todos nós que devemos refletir sobre a nossa vida, parar, ter fé, voltar ao rumo da nossa existência e acertar os futuros passos, para que esse impacto existencial volte ao plumo da existência de vida que o Senhor tem para todos nós. O Senhor detalhou para todos nós o nosso cotidiano e nos orienta que uma vida que vivemos glorificando a Deus, devemos fazer isso, se tivermos a oportunidade, mais novo, ou seja, aceitando Jesus, andando com Jesus, trabalhando para Jesus, mostrando que essa missão de vida deve fazer sentido, mas quando nós não nos convertemos, quando somos novos, talvez vamos fazer isso mais velhos. Não é errado você se converter mais velho. O problema é, depois que você analisa a sua vida, quando você aceita Jesus, você deve olhar para o seu passado, olhar para o presente que você está vivendo e determinar o seu futuro. Não há nada que nós possamos, no passado, ter feito de errado, que não pode ser mudado no presente para uma vida intacta no futuro. E eu quero que você, essa noite, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, você reflita comigo e aprenda com esses conselhos que Eclesiastes está dando para nós. O mundo
está cheio de pessoas insatisfeitas. Seja numa vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida ministerial, seja na vida religiosa, seja na vida profissional, não importa, há muitas pessoas insatisfeitas. Não gostam da história que construíram, escrevem suas vidas com mágoas, com decisões que impactaram o presente e muitas vezes até o futuro. Mas eu queria trazer esses conselhos para você, para que você analise a sua vida e que você tenha em seu coração a certeza que a insatisfação todo mundo pode ter em determinado momento. Mas você não pode se acomodar com isso e aceitar dizendo que essa insatisfação acabou com o seu presente e futuro. Pelo contrário, você tem um futuro brilhante. Basta você entender que Salomão detectou e está me dando conselho para eu mudar essa insatisfação e que eu possa ter uma vida, através desses conselhos, uma vida frutífera, uma vida abençoada, que você possa aconselhar os seus filhos, que você possa aconselhar os seus netos, que você possa se aconselhar e falar, não está certo isso que eu estou fazendo, não está certo como estou vivendo, eu preciso, na decisão de escolha de aceitar Jesus, mudar a minha vida. Eu queria dar 4 conselhos para você, que Salomão reflete para nós em Eclesiastes capítulo 12. Ele está dizendo já, olhando a expectativa da vida dele, e está demonstrando para os leitores que ele está dando conselhos práticos que ele viveu. Um homem que assumiu o reino, um homem que Deus deu a graça de ser o homem mais sábio, o homem que teve condições financeiras, o homem que tinha o prazer da companhia de Deus. Mas em um determinado momento, ele se desvia da vontade de Deus. Isso trouxe muito sofrer, muita angústia e muito choro. Quando nós entendemos que a insatisfação pode até beirar a nossa vida, essa insatisfação existencial, daquele primeiro conselho que eu disse, ou que eu perguntei a você esta noite, e eu gostaria de voltar a ele, você está satisfeito com a sua vida? Pense bem. Se você está, glória a Deus. Que você seja um homem ou uma mulher satisfeita com a sua vida. Mas se você estiver com a visão existencial insatisfeito, siga esses 4 conselhos que eu tenho para você. Eu não, Salomão, para você viver uma vida diferente. O primeiro fator da insatisfação que muitas pessoas vivem, que está relacionada com decisões pessoais. Olha o que diz no versículo 1 ao versículo 6. Lembra-te também do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos aos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Salomão está dizendo para todos nós essa noite que as escolhas que ele fez nos seus dias foram escolhas que trouxeram marcas para ele. E na velhice, agora já idoso, ele começa a refletir sobre isso. E se você analisar do versículo 2 a continuar aos versículos, você vai ver que ele está dizendo sobre ele e sobre todas as pessoas que se tornam idosas, a melhor idade. Note que ele diz no versículo 2, antes que escureçam o sol e a luz, as estrelas, se tornem a vir as nuvens, depois da chuva, no dia que tremerem os guardas de casa, se encurvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por serem poucos. Versículo 4, e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Versículo 5, como também quando temerem o que é alto. Versículo 6, antes que rompa o cordão da prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a rota junto ao poço. Primeira coisa que ele diz no versículo 1 é que uma escolha que ele fez, ele está orientando a todos nós.
lembra-te do teu Criador. Primeira coisa que nós devemos entender que a nossa vida, a nossa insatisfação, muitas vezes são coisas de nós estarmos longe de Deus. Decisões de estarmos longe do Criador. E aqui ele está falando de uma pessoa que tem pouco dente, uma pessoa que enxerga pouco, uma pessoa que ouve pouco, uma pessoa que não tem mais força na sua condição física. Ele está demonstrando de uma forma metafórica os sinais típicos da velhice. O enfraquecimento da visão, o enfraquecimento das suas forças, o seu ouvido, você não escuta mais tanto, você não consegue morder tantas coisas, você tem pouco dente. Note que a velhice vai chegar para todas as pessoas. E muitas vezes, a partir dos 40 anos aproximadamente, todo ser humano começa a refletir a sua vida, do passado, do presente e como será o seu futuro. E essa insatisfação existencial está exatamente nesse processo, quando você escolhe uma mudança. E é essa mudança que eu desafio você essa noite. Se você não está satisfeito com a sua vida, dessa situação que você está vivendo, está na hora de você tomar um passo. Não importa se você já é mais idoso, não importa se você está além dos 40 anos. O que importa é que você deve entender que todos nós ficaremos velhos um dia. Vamos aproveitar, vamos desfrutar o momento, vamos tirar a insatisfação das nossas decisões e trazer uma satisfação existencial. Porque se chegarmos a Deus, se entregarmos a Deus a nossa vida, se deixarmos Deus nos conduzir, a nossa vida faz sentido ou tem sentido. Por isso ele diz no versículo 1, lembra-te também do teu Criador. Por quê? Porque ele já na velhice, ele se afastou. E ele entendeu que foi uma decisão errada, já agora ele está velho. Será que pode mudar isso? Pode. Pode. Por isso eu queria dizer a você, meu irmão, não importa a idade que você tem, é o momento de você decidir hoje aceitar Jesus e mudar a sua vida. Hoje é o momento de você dizer para todas as pessoas: eu quero ter contentamento. E só perto de Jesus você vai ter. Só perto do Senhor você vai ter. Aqui Salomão está dando um conselho para todos nós que as decisões pessoais muitas vezes nos causam insatisfação do nosso presente e para o nosso futuro, se você continuar nelas. Mas, se você parar, refletir e mudar o eixo da sua história, a sua vida será diferente. Primeiro, que você vai ver que Salomão, no versículo 2, ele fala: antes de escurecer o sol e a luz e a lua e as estrelas, a tornarem a vir as nuvens depois da chuva, ou seja, mesmo no momento mais difícil da tempestade da escuridão, você ainda na velhice tem a oportunidade de mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, suas finanças, não importa. Esse é o primeiro conselho que eu queria dar para você. Olhe para o passado, foi muito bom ou foi muito ruim, não interessa. Agora é o presente. Viva esse presente, mudando aquele catarse que o ensino diz, um clique para você ver: opa, eu errei, agora eu quero mudar. E continue servindo ao Criador. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você essa noite, olhando para Eclesiastes, dessa insatisfação existencial, conselhos do sábio. O segundo fator da insatisfação que se relaciona ou que está por aqueles que estão insatisfeitos, está nos valores distorcidos com desejo de potência. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidades da vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Olha que belos versículos. Ele está dizendo: a velhice vai chegar, ok? Todos nós estamos
caminhando, sendo direcionado por um dia, quando o Senhor fala assim, Orlando, sua senha, Ele me chama, e eu irei para Ele, eu irei para o pó, ou seja, a sepultura. Como diz aqui, Salomão está refletindo lá em Gênesis, na criação, e dizendo, o homem veio do pó, e para o pó vai retornar. Aqui ele está dizendo que muitas pessoas estão com insatisfação porque elas, além de decidirem coisas que não são boas, elas acham que pode fazer alguma coisa. Que na sua própria força, eles entendem que eles ou elas são mais do que especiais. Por exemplo, uma palavra que você já ouviu falar. Você sabe com quem você está falando? Eu tenho posses, eu tenho títulos, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você já ouviu isso? Riqueza, fama, mulheres, poder, político. Quantas pessoas acham que a potência da vida tem domínio, ou seja, você tem domínio dela, mas não. Quando chega a nossa hora, nós nos encontraremos para Deus. Você não leva no caixão dinheiro, você não leva no caixão posses, você não leva no caixão títulos, nem a roupa você escolhe. E o único carro que você vai andar é o carro que leva o seu caixão para o sepultamento. As pessoas brigam por tantas coisas materiais, mas esquecem que quando se apegam a esses desejos humanos, o pregador, ou seja, Salomão, diz assim, vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Salomão está dizendo, eu fui rico, eu fui sábio, eu fui a maior potência política, a maior potência religiosa, eu mandava, eu era o rei. Mas hoje estou velho, hoje estou abatido, os dentes fracos, enxergo pouco, ouço pouco. Você vai ver em seguida que fala dos cabelos brancos ou daqueles que não têm cabelos. Aqui você percebe que o pó volta para a terra. Isso é claro no Novo Testamento, quando você percebe que Jesus, ao ser questionado com um jovem rico, que ele quer seguir a Jesus. Como ele faz para isso? Jesus diz, olha, você guarda os mandamentos? Eu amo o próximo, eu amo a Deus, eu pratico todos. É? Então vende tudo que você tem, dá para um pobre e me segue. E ele diz, não posso fazer isso. Desejo de potência. O segundo fator que nos leva à insatisfação se relaciona com os valores distorcidos. O que eu deveria estar apego a Deus, eu se apego em coisas materiais. E hoje nós estamos ouvindo tantas coisas que de nada vale. Volte ao eixo da sua criação. Por que o Senhor te criou? Qual é o plano de Deus para você? Qual é a missão de Deus para a sua vida? Por isso, eu quero dizer para você, olhando para a sua vida hoje eu olho, eu tenho 53 anos e penso, quando eu era novo, nossa, que desejo que eu tinha de fazer e mudar tanta coisa. Aí você chega em determinado momento da vida e fala, nossa, eu não consegui fazer. Mas você consegue olhar para Jesus, servir a Jesus, se aproximar de Jesus, olhar para Ele, entender que Ele é um motivo, seu alimento para você ter uma velhice em paz. Saber que se chegar o dia da sua morte, você se encontrará com Deus. Você estará com Deus. Terceiro conselho de um sábio que eu queria compartilhar com você em Eclesiastes capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 12. Olha que interessante, versículo 9. E quanto mais sábio foi o pregador, aquele que ensina, ele está falando de Salomão, tanto mais ensinou ao povo sabedoria e atentando e esquadrinhando compôs muitos provérbios. Ou seja, Salomão escreveu, ensinou
provérbios de sabedoria. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, ou seja, ensinando com palavras bonitas. Escreveu-as com retidão, palavras de verdade, ou seja, estou dizendo o que realmente aconteceu comigo. As palavras dos sábios são como aguilhões, e com pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Sabe o que ele está querendo dizer? Dizer para todos nós aqui? De construir uma história. Todos nós construímos. Na velhice, todos nós olharemos para trás e veremos o que construímos. O que construímos de bom, o que construímos de mal, o que não nos dá alegria, o que nos traz tristeza. O terceiro fator da insatisfação se relaciona não só com decisões da nossa vida, não só com valores distorcidos, mas também com o desperdício do nosso potencial. As pessoas acham que quando chego na velhice eu não tenho nada a oferecer para a sociedade. Tem sim! Tem sim! Não importa a idade. Deus escolheu um homem para libertar o povo da escravidão do Egito. Um homem com 80 anos. O grande estadista Moisés. E não adiantou ele dizer, olha, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, quando for para falar para o faraó, não vou conseguir. Deus diz, não tem problema com isso, eu vou arrumar outra pessoa para te ajudar. Outro velhinho. Seu irmão, Arão. Não desperdice o seu potencial. Se você acha que as suas escolhas do passado foram erradas, está trazendo peso para você e a visão de existência é uma tristeza tão grande que te abate a alma, de você não continuar vivendo, ou continuar colaborando, ou continuar acrescentando, seja na sociedade, seja na igreja, seja na família, não importa, eu quero dizer para você, você tem potencial. Não importa. Todos nós deveríamos entender que o pregador aqui, Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, ele está dizendo o seguinte, olha o que diz no versículo 10, para nós refletirmos de novo. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão de palavras de verdade. Eu escrevi para vocês. Estou dando a minha experiência para vocês. Eu quero que vocês entendam. Vocês têm potencial. Não faça como eu fiz. Não erre como eu errei. Mude, mas se errar não tem problema. Renova o seu potencial. Faça com que sua vida tenha diferença. O pregador mostra que nós devemos ter um cuidado especial com as palavras e ensinar as pessoas. Mostrar para as pessoas que a vida só termina quando Deus diz, acabou. Mas aqui, porque estaremos com Ele, nós adoraremos a Ele, glorificaremos a Ele, louvaremos e exaltaremos o nome dEle quando nós estivermos com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, temos potencial. Ah, como eu gosto de conversar com pessoas mais idosas, pessoas que são lúcidas, que trazem as suas experiências de vida. Como é belo ouvir pessoas sábias, pessoas que nos ensinam com suas práticas. Você tem um potencial que você pode me ensinar muito ainda, que você pode orientar seus filhos, seus netos, que você use esse potencial, entendendo que muitas vezes nós desperdiçamos o nosso potencial. Deus conta com todos nós ainda. Não importa a idade, não importa a etnia, não importa a cor da pele, não importa a raça, não importa. O que importa é que muitas vezes nós achamos que não temos potenciais,
que nós estamos velhos e não podemos ensinar ninguém. Por isso eu cruzo os braços e falo, olha, vamos deixar para o jovem fazer, né? Eles têm força para fazer. Não, se os jovens não levantam, vamos nos levantar e proclamar o Evangelho, vamos assumir a missão de Cristo Jesus e levar a transformação para esse mundo que precisa, nesse vazio existencial, aprender com os conselhos desse sábio. Você acredita como eu estou dizendo? Você aí na sua casa, na sua cidade, onde você estiver, você é sal e luz. Não importa a idade que você tem, você ainda é uma peça fundamental. E você ainda tem condições de mudar a sua vida. Não importa o seu passado, você errou, eu também errei, tudo bem. Hoje eu fui visitar uma pessoa e ela falou assim, eu tenho muito peso em mim, porque eu me culpo demais e eu não acho que eu sou perdoado por Cristo. E eu toda hora me cobro, eu tenho um vazio tão grande. Eu disse para ela, olha, o vazio só se preenche com a graça, que é o cordão onde liga a nossa vida à cruz de Cristo. Só Jesus pode julgar o homem. Só Jesus pode dar sentença ao homem. Só Jesus pode destinar o homem ao céu ou ao inferno. Mas nenhum ser humano. Então olhe para si e diga para você mesmo, eu tenho potencial, eu posso fazer, eu posso realizar, eu quero ser instrumento na mão de Deus para levar a muitas pessoas que não têm esse amor próprio, que não têm esse autoconhecimento. Acredite em você, confie em você, porque Jesus confia. E a quarta coisa desse conselho, desse sábio homem chamado Salomão, que já na velhice, tantas escolhas certas, tantas escolhas erradas, e agora ele diz sobre a vida dele, e ele demonstra sobre ele mesmo, sobre o testemunho pessoal da sua vida e da sua existência. Note que muitas vezes nós esquecemos que nós temos potenciais absolutos de ensinar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros que nós. E nós precisamos, nesse quarto conselho que eu queria dar a você, que eu queria que o sábio Salomão falasse para você, está no versículo 13 e versículo 14, que é a análise completa de toda Eclesiastes. Versículo 13 e versículo 14 do capítulo 12 do livro de Eclesiastes, Salomão diz assim no versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim ou seja, o fim da vida teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de trazer juízo para toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Note o que Salomão está dizendo aqui, que o quarto fator da insatisfação do homem muitas vezes está relacionado não só com as suas decisões pessoais, não só com o seu desejo de potência porque está distorcido, não só pelo seu desperdício de potencial, muitas vezes o seu valor para findar está relacionado com a falta de compromisso com Deus, a falta de se achegar a Deus, porque ele diz de tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que eu falei para você da minha vida, eu quero dizer para você, o fim teme a Deus e guarde os mandamentos dele, porque isso é um dever de todos vocês, como eu tinha e eu desperdicei. Teme a Deus, se aproxime dele, use o seu potencial para ele, não importa a sua idade, não importa de onde você é, o que importa é que a gente precisa entender que temer a Deus é um dos grandes temas do livro de Eclesiastes e da literatura do Antigo Testamento. Temer a Deus implica obedecer-lhe, a Ele e reverenciar-se a Ele. Porque você já viu idosos que quando vão chegando uma idade, eles vão se curvando? Eu creio que você já viu.
vários idosos assim. É porque a vida demonstra para todos nós que nós, enquanto somos novos, podemos ficar em pé, forte, absoluto, podemos realizar, fazer, mas a idade vai chegando, nós vamos ficando encurvados, porque um dia nós estaremos na presença do Rei para mostrar a nossa fragilidade, que nós achávamos que podia, mas não podemos mais nada. Nós precisamos ter uma existência satisfatória da nossa vida. Por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Note que o resumo de Mateus capítulo 22, a partir do versículo 34, diz assim: amarás ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, reverencie. Tenha satisfação na sua vida. Você foi importante para Deus, por isso Jesus morreu na cruz. Por isso Ele nos deu a chance de estarmos conversando essa noite. Uma vida que não tem sentido é aquela vida que tanto faz como tanto fez. Mas no versículo 14 ele diz: Deus há de trazer juízo tanto para o bom como para o mal. Será que não está na hora de você entender que a sua vida tem sentido? Que você é importante? Que você é uma peça fundamental nesse todo plano da missão de Cristo? Eu vejo muito claro, pensando nesse último tópico que eu compartilhei com vocês, de compromisso com Deus, de um grande cantor que eu sempre gostei, chamado Elvis Presley. Um homem da Assembleia de Deus. Começou a cantar na Assembleia de Deus. Um homem que tinha um potencial tremendo. Mas em um determinado momento, a glória humana acabou cegando ele. E muitas pessoas esquecem de olhar a vida dele como todo. Você sabia que todo show do Elvis Presley, no final do show, ele cantava 2 louvores e hinos para Deus? Quando ele chegou, numa época de 42 anos, que estava perto da sua morte, ele começou a entender: toda a glória que eu tive como homem, de nada adiantou. Mas toda a glória que eu tinha na perante Deus, que não é nada, Deus se colocou muito maior. E eu gosto muito de uma frase que ele diz antes de falecer. Ele diz assim: do pó eu vim e do pó eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Volto a perguntar para você, meu irmão: você está satisfeito com a sua vida? Você tem um vazio existencial no seu coração que nada preenche? Eu vou dar para você a solução. Teme a Deus. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Muda a sua vida. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão está dizendo o último conselho para todos nós: tenha compromisso e tema ao Senhor, porque aí a sua vida tem significado. E você pode, quando chegar a sua hora, ir em paz na presença de Deus. Ninguém quer partir, todos nós queremos viver, mas também o Senhor pode voltar. E eu queria dizer a você, meu irmão, tira do seu coração agora a insatisfação de vida e traga para o seu coração a certeza que Deus é dono da sua vida, do seu caminhar e da sua história. E entenda que você tem potencial nas mãos do Criador. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que essa palavra tenha trazido bênção para a sua vida. Você é importante para Cristo. E você tem potenciais que Cristo quer explorar ainda neste mundo. Mostre quem é Jesus na sua vida. Aconselhe com suas experiências do certo ou errado, o que você fez de certo, o que você fez de errado. Não tenha vergonha de falar dos seus erros. Você vai ensinar pessoas a não errar que nem você. Porque eu errei muito e eu não tenho vergonha de falar dos meus erros. Porque eu demonstro para outras pessoas que eu, mesmo sendo pastor, eu falhei.
mas o Senhor me deu a graça de tomar uma posição e mudar o meu futuro. E você pode fazer isso também, em nome de Jesus. Eu convido você a orar por alguns pedidos. Por favor, convido a você que é de São José dos Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, Campos do Jordão, que você esteja junto comigo agora orando, intercedendo ao Senhor por essas vidas. Eu peço pela Andréia e Sérgio Sato, pela recuperação da saúde deles, em nome do Senhor. Eu peço também pela Cátia e pela Karina, que estão com Covid, ore por elas também, elas precisam do Senhor, pela cura. José Roberto, cunhado da Reiko, peço que você ore por ele, por gentileza, esteja clamando a Deus pela vida dele. Peço também pela Ana, sobrinha da Midori, tá? Midori Kosaka. Ela vai passar por uma cirurgia, então esteja orando, por favor, por essas vidas. O pastor Daniel Osley pede oração para Sandra, esposa do síndico do prédio dele, onde ele mora. Ela está na UTI com Covid. Então, Sandra, vamos orar por ela. Peço a você que me ajude através da oração. A Sandra pede oração pela família do Marcelo, amigo da Isabel. Ele veio a falecer. Vamos estar orando por essa família também, em nome de Jesus, um momento muito difícil. Pela Ivanir, sua amiga, que continua na UTI. Pela recuperação da saúde da Valéria, amiga da Isabel. Vamos estar orando, clamando ao Senhor por essas vidas, e eu conto com a sua oração também, em nome de Jesus. Ore comigo, por favor, e vamos clamar ao nosso Deus que tem poder. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, nesta quarta-feira à noite. Que o Senhor venha com a tua graça, o teu amor e a tua imensa e maravilhosa misericórdia. Venha sobre essas vidas, Pai, que tanto precisa de ti, que tanto precisa do teu poder para curá-los, para trazer, Senhor, paz, para trazer consolo. Que o teu Espírito Santo traga consolo para essa família que perdeu um familiar. Momento difícil, Deus. Estamos vivendo momentos que nós precisamos se achegar a Ti, Jesus. E estamos fazendo isso nessa quarta-feira, reunião de oração, clamando a Ti. Vem em direção a esses pedidos, Pai. Vem em direção a essas pessoas que estão enfermas, seja pelo Covid, internação, por aguardar cirurgia, Pai. Não importa, o Senhor tem poder. E esse poder está além da nossa compreensão, Pai. Esse poder está além do nosso discernimento, porque nós necessitamos de Ti. Nós pedimos ao Senhor, entregamos essas pessoas no Teu altar. Dá, Senhor, a paz. Traz a cura. Faz o milagre acontecer, para que possamos entender que o Senhor ainda está na nossa história. O Senhor ainda está ouvindo o clamor do Teu povo. Nós precisamos, Pai, entender que essas pessoas que estão sofrendo, muitas vezes questionam o Senhor, olham para suas vidas e dizem, para que vale tudo isso? Pessoas estão morrendo, familiares estão indo embora e acabam ficando insatisfeitas, tristes. A sua existência, ficaram sem o chão. Mas o Senhor tem poder, Pai. O Senhor tem poder de convencer. O Senhor tem poder de fazer todas as coisas que o Senhor quiser. Nós sabemos que a palavra é do Senhor e nós aceitaremos tudo que o Senhor quiser, porque o Senhor é soberano. Mas enquanto nós temos chance, enquanto nós acreditarmos que o Senhor tem poder de curar, clamaremos, intercederemos, dobraremos os nossos joelhos na Tua presença e no Teu altar, clamando por essas vidas, Pai. Eu peço a Ti, visita esse que está no leito do hospital agora em nome do Senhor. Visita esse que está clamando pela cura, que está chorando, Pai, que está precisando de um trabalho, que está precisando do sustento. Está faltando, Senhor, muitas vezes comida no prato. O Senhor tem poder, Pai. Tira as dores desses que estão passando por enfermidades. Estenda a sua mão poderosa agora em nome de Jesus por esse que está sofrendo, por esse que está chorando. O Senhor tem poder, Deus. O Senhor tem poder.
Nós estamos vendo essa pandemia que está muitos desanimados, tristes. Mas nós cremos que a palavra do Senhor ainda revigora as nossas esperanças e as nossas mentes para te ouvir e para te clamar. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Abençoe esse meu irmão e minha irmã que me dá o privilégio de entrar nesses lares e trazer a palavra que é do Senhor. Obrigado, Deus. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, não importa onde eles estão, não importa quem são. Eu sei que a tua palavra que vai longe, atinge pessoas, atinge cidades, estados, Brasil. Atinge, Senhor, porque a tua palavra jamais volta vazia. Obrigado, Deus, por essa noite. E obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de descansar nessas férias. Eu agradeço ao Senhor. Que o Senhor continue dando força para todos nós. Muito obrigado, Deus, por essa noite. É que eu agradeço pelo nome maravilhoso de Jesus. E que a graça do nosso Salvador e a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus esteja nesse lar agora. É o que eu desejo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado pela fidelidade que você tem para comigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a graça de Jesus esteja sobre você, em nome do Senhor. Lembrando que sexta-feira à tarde nós temos estudo com a nossa irmã Hope, tá? Ela ainda continuará até provavelmente até a terceira semana de junho. Continue aí com ela, em nome do Senhor, é muito bom. Então eu conto com você na sexta-feira às 17 horas, sábado às 19 horas com o devocional no livro de Salmos e domingo. Já prepara aí os elementos para a ceia do Senhor. Convido você a estar comigo no culto às 9h30, junto, adorando a Deus, através da nossa live, a celebração da ceia do Senhor às 9h30 da manhã. Já separa aí o cálice, separa aí o pão para nós desfrutarmos da ceia do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração. Espero vocês sexta-feira às 17 horas, sábado às 19 e domingo às 9h30 da manhã. Fique com Deus, um excelente feriado para todos vocês e um ótimo final de semana cheio da graça do Senhor. Fica com Deus. Grande abraço.